Redo é um fraco, um inútil que falha em proteger sua paixão de infância durante um ataque alienígena, fazendo com que ela odeie todos os homens. No entanto, tudo muda quando ele se torna o herói mais forte que pode compartilhar sua força com as garotas. Então ele usa seus poderes para conquistar sua paixão e ficar com ela. Tudo começa quando Tiara pergunta a Redo se ele sabe como os amantes dão as mãos. Mas quando ele diz que não porque ele tem um rosto que nem uma mãe pode amar, ela segura suas mãos para mostrar como se faz. De repente, todo o sangue dele corre para baixo, quando ele percebe que Tiara pode realmente amá-lo. Nesse momento, uma criatura alienígena se aproxima deles, e o que acontece a seguir tem um grande impacto em suas vidas. 5 anos depois, Redo está na aula, triste porque Tiara se tornou uma germofóbica em relação aos meninos, e até usa luvas para evitar tocar em qualquer coisa que um garoto tenha tocado. Durante o intervalo, dizem a Tiara para levar os cadernos para a sala dos professores, mas ela fica lá paralisada porque não quer tocar nos cadernos dos meninos. Redo percebe isso e se oferece para ajudar, e Tiara concorda com a condição de que ele fique a 1 metro de distância dela. Enquanto caminham para a sala do professor, Redo tenta dizer a ela que ainda gosta dela, não importa o quanto ela tenha mudado, mas a garota louca começa a fazer birra, dizendo que ele não sabe nada sobre ela. Ela então rapidamente se vira para sair, apenas para tropeçar nas escadas como uma idiota. Redo a agarra instintivamente por trás para salvá-la, mas acaba sentindo-a. Legal, o que os deixa ambos envergonhados. Redo tenta explicar que os deuses do enredo o obrigaram a fazer isso, mas Tiara fica tão atrapalhada que sai correndo sem dizer uma palavra. Mais tarde, enquanto ele caminha para casa, Redo ouve o âncora do noticiário explicar como a Terra está em guerra com uma espécie alienígena chamada Kaitichu. Esses alienígenas desejam erradicar os humanos do mundo, absorvendo a energia H, que é o desejo humano de procriar. Perto dali, um ídolo está se apresentando em um show quando um Kaitichu chega e drena toda a energia H de seus fãs, fazendo com que todos fiquem desinteressados nela. Nesse momento, Redo tira seu Omnitrix de baixo custo e o carrega antes de socar o Kaitichu até que ele deixe de existir. A energia da explosão é tão forte que incinera sua armadura de enredo, mas isso não o impede de acumular pontos de aura. É por isso que ele é o Geo AT. Depois ele se encontra com o criador do Omnitrix, seu tio Ano, que o ajuda a recarregar seu equipamento. Redo pede a ele para encontrar uma solução para suas roupas serem destruídas toda vez que usa o equipamento, e Ano diz que está trabalhando nisso. Ele também lembra Redo porque ele aceitou este trabalho, e Redo lembra como prometeu destruir todos os Kaitichu porque um deles atacou Tiara e arruinou suas chances de estar com ela. No dia seguinte, na escola, Redo implora o perdão de Tiara, mas ela continua a ignorá-lo o dia todo. Ele decide segui-la até sua casa até que ela ouça o que ele tem a dizer, mas a conversa deles é interrompida quando o Kaitichu de ontem retorna. O trauma de Tiara é acionado, e ela imediatamente cai de joelhos em horror, mas desta vez Redo se levanta para protegê-la. Ele carrega seu equipamento e soca o Kaitichu, apenas para ser jogado para trás porque ainda não se recuperou de usar seu equipamento ontem. Sem outra escolha, Redo joga uma toalha no Kaitichu para cegá-lo, e agarra as mãos de Tiara para puxá-la. Naquele momento, apesar de ser germofóbica com os garotos, Tiara sente calor no coração. Redo então a leva de volta ao parque onde tudo começou, e enquanto eles recuperam o fôlego dentro, Tiara calmamente o lembra que ele está tocando sua mão. Redo rapidamente diz, vamos lá, e pede desculpas por tocá-la, mas Tiara sente-se aquecida e pede para ele segurar suas mãos por mais um tempo. Redo concorda em fazer isso, e ambos sentam-se nervosamente enquanto Tiara percebe que não fazem isso há tantos anos. Ela então começa a se animar porque não tocou em um homem desde aquele incidente e fica agitada só de segurar a mão de Redo. Enquanto ela faz sons felizes, o relógio de Redo começa a brilhar muito forte e transforma os dois em Super Saiyajins. Nesse momento, o Kaitichu os alcança, mas agora ficou muito maior ao absorver a energia de todos na cidade. Apesar disso, Redo e Tiara trabalham juntos para explodi-lo em pedaços, mas suas armaduras de enredo são destruídas como resultado. Depois Redo se vira para Tiara para comemorar, mas fica hipnotizado pela física de movimento dela. Após receber um tapa no rosto, Redo senta de costas para Tiara enquanto ela processa como Redo tem sido um super-herói na cidade sem o conhecimento dela. Ela então se lembra que muitos anos atrás, eles foram atacados por um Kaitichu, mas mesmo depois dele absorver a energia de Tiara, ela ainda tinha muito restante. O Kaitichu ficou tão chocado que explodiu devido à energia extremamente potente H de Tiara. Isso deixou Tiara tão envergonhada que ela guardou seus sentimentos por anos. Mas agora que ela viu o plano de Redo, ela quer ajudá-lo a derrotar Kaitichu na esperança de conseguir algo dele. Você é muito travesso. Travesso. Justo então, os companheiros de equipe de Redo chamados Sora, Momo e Mai aparecem na cena e dão a eles um conjunto de roupas. Momo então entrega a Tiara uma chave da casa onde todos vivem, porque ela assume que Tiara faz parte da equipe agora. No entanto, Tiara fica furiosa ao saber que Redo está morando sob o mesmo teto que 3 garotas sem o conhecimento dela. No dia seguinte,
Redo tem um sonho sobre Tiara ajudando-o a repor sua energia H, mas seu despertador estraga a diversão para ele. Justo então, ele vê o cachorro da casa, Rumba, carregando calcinhas na boca, e enquanto ele as pega, Momo invade o quarto e as toma dele. Ela fica confusa, pensando que Redo treinou Rumba para fazer suas vontades, e diz a ele para roubar calcinhas ele mesmo se for um homem de verdade. Ei, o que é isso? Depois que ela sai, Redo nota algum movimento em seu cobertor apenas para ver Sora dormindo lá, parecendo um lanche. Ela pergunta a ele por que está dormindo em seu quarto, mas Redo diz que este é o quarto dele, e que ela deve ter caminhado até lá enquanto dormia, como de costume. Depois ele vai para a sala de estar, onde Mai serve seu chá da manhã, e ele percebe que ela é a única pessoa decente nesta casa. Depois Mai decide alimentar Rumba, mas um pouco da comida de cachorro cai nela, fazendo o cão ficar louco. Enquanto Mai faz barulhos felizes, ela percebe que Redo ainda está lá, mas o cara finge que não ouviu nada. Após o café da manhã, Redo sai para a escola enquanto explica como esta casa serve de quartel-general para a equipe de super-heróis. Depois, todo o grupo, além de Tiara, faz uma reunião com Ano, onde ele fala sobre sua missão de salvar a humanidade. Kiara pergunta por que eles precisam morar juntos, e Ano explica que isso ajuda no envio de emergência. Ele também pede a Kiara para se dar bem com seus colegas de equipe porque todos são muito parecidos. Mas quando ela pergunta como, ele diz que é porque todos eles têm uma energia H extremamente potente. Isso faz Kiara recordar de seu trauma passado e ela sai da sala furiosa enquanto grita com eles. Ano sabe que apenas Reito pode convencer uma loira burra como Kiara a se juntar ao time deles, e até mesmo Momo implora para que ele a convide. Mais tarde, enquanto Reito está caminhando para a escola, ele ouve um caixicho por perto incomodando uma estudante de saia. Ele rapidamente joga no chão e salva a garota. Mas antes mesmo que ela possa agradecê-lo, ele sai correndo de lá. Escondido em uma cabine telefônica, Reito veste seu uniforme extra e se pergunta se ter Kiara na equipe é realmente uma boa ideia. Quando ele chega à escola, descobre por seus amigos que Kiara rejeitou outro idiota que se declarou para ela. No entanto, ela fica desconcertada quando Reito se aproxima dela e sai correndo chorando. Quando seus amigos perguntam se algo aconteceu entre ele e Kiara, Reito lembra do que aconteceu no parque e se pergunta por que ela está brava. Durante a aula de esportes, ele se aproxima dela novamente e revela que os outros querem que ela se junte ao time, mas Kiara o ignora e continua andando. No entanto, quando Reito diz que será cruel fazê-la lutar contra os Kaishisho, ela começa a corar e para por um momento. Ela então pergunta a ele por que ele está lutando contra esses monstros, e Reito diz que é porque ele sempre se pergunta como o relacionamento deles teria sido se aquele Kaishisho não tivesse aparecido. Assim como eles, os Kaishisho arruinaram muitos bons relacionamentos, então ele luta contra eles para garantir que ninguém sofra como ele. Ele então pede desculpas a Kiara por incomodá-la e promete resolver as coisas com sua equipe. Depois que ele vai embora, Kiara fica frustrada porque todos a confundem com uma aberração, quando na verdade, ela é uma garota normal como qualquer outra. Isso a leva ao passado, quando estava no parque com Reito e lhe disse que o coração humano bate 3 bilhões de vezes em uma vida. Ela queria ver de quem o coração bateria mais rápido entre os dois e colocou as mãos de Reito sobre ela, mas Reito recuou como um perdedor certificado. Ela então sugeriu que eles medissem ouvindo e puxou Reito, apenas para ver que seu coração estava acelerado. Logo depois, o coração dela também começou a disparar, então ela decidiu chamar de empate. Atualmente, ela admite que era louca naquela época, mas agora as coisas são diferentes. Neste momento, ela ouve os estudantes gritando que um monstro apareceu, mas Kiara está inspirada pelas palavras de Reito e escolhe lutar contra ele. Quando ela chega ao pátio, vê o Kaishisho prestes a devorar o mesmo cara que ela rejeitou esta manhã. O cara afirma que amava Kiara, mas ela partiu seu coração, e por isso, ele nem quer lutar contra o Kaishisho. Enquanto o Kaishisho se aproxima do menino, Kiara espera que Reito apareça, mas então ela se lembra do que ele disse durante a aula de educação física. Motivada, ela decide resolver as coisas com o garoto que rejeitou e pede ao Kaishisho para absorver primeiro sua energia H. O Kaishisho volta sua atenção para Kiara, mas ela mantém sua posição apesar de estar tremendo nas botas. No último segundo, Reito aparece na cena e usa seu equipamento para afastar o Kaishisho, deixando ambos sem proteção de enredo. Antes que eles possam colocar algo, outras pessoas chegam ao local. Então Reito e Kiara têm que se esconder em um carro próximo, onde ela faz o possível para garantir que não o abençoe com sua água sagrada. Depois que os outros saem, eles saem do carro e colocam as roupas. Kiara então relembra todos os momentos divertidos que passou com Reito antes do incidente, e ela percebe que pode tê-lo de volta se concordar em se juntar à equipe deles. Ela então diz a Reito que lutará contra Kaishisho ao lado dele, e quando ele pergunta por quê, ela diz que não pode perdoá-los pelo que fizeram. No entanto, ela estabelece uma regra de que ele não pode usar as garotas para acumular energia H, e Reito concorda com a condição. Mas então, uma rajada de vento a expõe aos olhos de Reito, então ela bate a cabeça dele no concreto e diz para ele esquecer de tentar de novo. Depois ela pede desculpas ao cara que rejeitou anteriormente, e então pede para Reito levá-la para casa.
Uma vez lá, ela também pede desculpas às garotas por ter sido rude, e elas a aceitam na equipe com alegria. Enquanto Momo leva Kiara para um tour pela casa, Reito vai para seu quarto e se joga na cama. Finalmente, ele percebe que vai morar com a garota que ama, mas seu devaneio é interrompido pelo som do alarme de emergência. Quando um gigante caixicho aparece na cidade, a cama de Reito se abre para um túnel secreto que o leva ao banho das mulheres. Quando ele se encontra em Kiara, ela grita o mais alto que pode. Isso faz com que seu equipamento carregue e desferre um ataque poderoso, que acerta o gigante caixicho e o elimina na hora. Poucos dias depois, Reito está perseguindo um grupo de caixichos responsáveis por roubar a Plot Armor na cidade. De repente, os caixichos o cegam com seus peidos rosa, mas Momo aparece e se recusa a deixá-los escapar. Ela usa seus poderes para nocautear um deles do prédio onde Kiara está praticando ser tão inútil quanto Sakura. Quando o caixicho recupera suas forças, Momo motiva Kiara a acabar com ele. Então Kiara carrega seu punho para derrubá-lo. No entanto, ela não consegue canalizar sua energia H, o que permite que os caixichos escapem com sua armadura de enredo. Depois de voltar para casa, Kiara se sente envergonhada porque não provou ser útil, mas Mai diz para ela relaxar. Momo pergunta diretamente se ela fez isso ultimamente, mas quando Kiara diz que não, Momo diz que é a única maneira de acumular energia H. Ela então tira suas revistas do Johnny Sins para ajudar Kiara, mas quando Kiara diz que elas são para pessoas sem vergonha, Momo fica chateada. Enquanto Mai a puxa de volta, Momo explica que embora outras pessoas as julguem por serem estranhas, ela leva seu trabalho muito a sério porque o mundo depende dela, e é por isso que ela não pode deixar Kiara chamá-la de sem vergonha. Mais tarde, Momo se tranca em seu quarto e se lembra de como costumava tirar notas perfeitas na escola e correr mais rápido do que qualquer outra pessoa na pista. No entanto, todos os garotos de quem ela gostava acabaram se apaixonando por sua irmã porque ela tinha um corpo bonito. Frustrada por não ter destaque, ela vê um programa sugerindo que tomar banho de leite de soja e receber uma massagem de um homem ajudará a aumentar seu busto. Então, no dia seguinte, enquanto todos saem para a escola, Momo vai para o chuveiro e derrama leite sobre si mesma. Naquela noite, Reito chega em casa primeiro e decide tomar um banho, apenas para encontrar Momo imersa em leite de soja. Ao vê-lo, ela decide sair do chuveiro, mas não tem forças no corpo e cai de volta na banheira. Ela pede ajuda ao Reito e o cara relutantemente passa os braços sob os seios dela para puxá-la para fora. No entanto, ambos acabam dentro da banheira, onde Momoi instintivamente lhe pergunta se ele gosta de mulheres mais encorpadas. Percebendo o que acabou de dizer, ela fica nervosa e balbucia que tomou um banho de leite de soja porque viu um programa dizendo que isso a ajudaria a crescer. Reito percebe o que está acontecendo, mas finge não entender e pergunta por que ela estava bebendo leite enquanto tomava banho. Nesse momento, seu Egir começa a brilhar, então ele se levanta e sai antes que sua terceira perna se levante e a faça sair. Vendo isso, Momoi começa a se sentir confiante, pois percebe que Reito acredita que peito pequeno é justiça. Ela lembra do dia em que conheceu Anu, que queria recrutá-la, mas ela achou que ele a tinha confundido com sua irmã. No entanto, Anu garantiu a ela que somente ela tinha o que é preciso para ser uma heroína, e foi a primeira vez que Momoi percebeu que ela podia fazer algo que sua irmã não podia. Naquela noite, quando Chiharu volta para casa, Momoi a surpreende e diz que, embora ela não tenha curvas, ela ainda pode conquistar rapazes porque ser plana é uma vantagem. Ela também diz que continuará desenvolvendo seu corpo apenas para descobrir que a técnica do leite de soja foi provada falsa. No dia seguinte, Chiharu está no vestiário quando sua amiga Yuna começa a chorar porque alguém roubou a calcinha da sorte que ela trouxe para o encontro. Foi então que Chiharu avistou o Caixis ladrão de enredo e correu atrás dele em seu maiô pelos corredores da escola. Ela se lembra de como se sentiu envergonhada pelo mesmo Caixis alguns dias atrás, mas seus pensamentos são interrompidos quando Reito se junta a ela na perseguição. Quando ela pergunta como ele soube do Caixis, ele lhe diz que a notícia de ela correr por aí mostrando seus bolos se espalhou rápido. Reito então diz que cuidará disso, o que faz Chiharu achar que ele é realmente legal. Reito então destrói o Caixis em pedaços e recupera o enredo roubado. Mas nesse momento um grupo de garotas aparece e o acusa de ser o ladrão. Surpreendentemente, Chiharu o defende e diz a elas que Reito na verdade ajudou a pegar o ladrão. Ela então devolve a trama para Yuna, que o abraça chorando porque finalmente pode sair em um encontro com seu namorado. Chiharu então pede para ela retribuir o favor ajudando a comprar um pouco de Plot Armor. E as meninas ficam animadas porque Chiharu finalmente está se interessando por essas coisas. Após as compras, Chiharu e sua amiga decidem deixar Yuna com seu encontro, apenas para descobrir que ela é, na verdade, uma irmã tesoura que joga para o outro time. Naquela noite, Reito acorda para encontrar Chiharu em seu quarto e as coisas aumentam quando ela tira o casaco para mostrar a ele os novos enredos que ela comprou hoje. Ela então diz para ele não ter ideias engraçadas, pois isso faz parte do trabalho dela. E enquanto ela se deita de costas para ele, ela se lembra de que já dormiram assim uma vez. Naquela época era inverno, e ambos adormeceram sob o kotatsu enquanto faziam o dever de casa. Logo depois, Reito acordou e viu que Chiharu também estava dormindo, então decidiu desenhar no rosto dela para pregar uma peça.
No entanto, à medida que ele se aproximava do rosto dela, Chiharu de repente acordou e começou a provocá-lo porque achou que ele estava prestes a beijá-la. Quando ele lhe disse que só queria desenhar no rosto dela, Chiharu colocou o rosto para frente e disse-lhe para ir em frente e fazer o que quisesse. Naquele momento, Reito ficou extremamente nervoso e acabou rabiscando na mão dela, fazendo Chiharu perceber que ele é um covarde. Atualmente, Chiharu não entende por que está pensando em velhos tempos quando de repente sente as mãos de Reito medindo seus terrenos. No começo, ela deixa ele fazer isso para poder ganhar energia, mas quando as coisas vão longe demais, ela grita para ele ficar nos limites. É então que ela percebe que, na verdade, era Sora que tinha sonambulismo e entrou no quarto dele de novo, pensando que era o quarto dela. Quando Sora acorda, Reito diz a ela que este é o quarto dele. Então, quando ela pergunta por que Chiharu está aqui, eles dizem que Chiharu também veio para cá sonâmbula. Chiharu então corre nervosamente para seu quarto, onde desabafa sobre falhar em realizar qualquer coisa apesar de tanto planejamento. Ela então dá um soco em seu travesseiro, o que faz com que toda a sua energia se esgote. Ela também percebe que seu novo tipo de Plot Armor está destruído, o que a faz chorar desesperadamente. Enquanto isso, a rainha de Kashichu descobre que várias de suas tropas foram derrotadas pelos super-heróis, então ela pede aos seus soldados de elite que os eliminem para que finalmente possa dominar a humanidade. Mais tarde, Mia sonha em ser abduzida por um Kashichu parecido com uma formiga que pede que ela abandone seus companheiros. Quando Meg se recusa, o Kashichu joga um material ácido em seu corpo que corrói suas roupas. Enquanto ela se prepara para enfrentar alguns desafios, ela acorda com o alarme e o Rumba lambendo sua barriga. Quando ela vai ao banheiro se arrumar, Reito se junta a ela, mas estranhamente ela se assusta com ele. Depois, enquanto ela caminha para a escola, seu coração está acelerado. Nesse momento, sua amiga Kia bate na saia dela para expor a cor de sua proteção especial, para a frustração de Mai. Tia também pergunta por que ela não está usando suas meias calças pretas, e Mai diz que estava se sentindo um pouco quente hoje. Mais tarde, na aula de caligrafia, Tia escreve como uma verdadeira artista e depois se junta a Mai para ver como ela está indo. Quando Mai começa a agir de forma estranha, Tia faz cócegas nos pés dela, mas Mai começa a fazer barulhos felizes e confunde toda a classe. Durante a aula de dança, Tia se destaca com seus movimentos perfeitos, enquanto Mai luta para encontrar seu centro de gravidade. Quando ela cai, Tia rapidamente corre para ver como ela está, mas as outras meninas começam a fofocar sobre como Mai sempre causa problemas para Tia. Durante o almoço, Tia tenta animar Mai, lembrando-a de que ela tem seus próprios talentos, especialmente os no peito. Ela também aconselha Mai a experimentar alguns clubes e explorar todas as suas habilidades ocultas, mas Mai diz que não porque não quer incomodar os outros membros do clube. Apesar disso, Tia diz que ela é incrível. Em outra parte da cidade, Reito encurrala um caxicho em um beco escuro, mas ele o esfaqueia com seus tentáculos. Logo depois, o alarme de emergência soa na escola de Mai, e todos os alunos são instruídos a correr para o ginásio. Naquele momento, Mai está com Tia, mas quando percebe um caxichu por perto, ela sai sorrateiramente para enfrentá-lo. O caxichu agora está maior em tamanho após absorver a energia e também reconhece o relógio na mão de Mai, o que confirma que ela é uma super-heroína. O caxichu então desliza seus tentáculos dentro do suéter dela, mas Mei rapidamente o rasga. Ela então descobre que o tentáculo cortado tem uma consciência própria e rapidamente percebe que na verdade é Reito. Ela pergunta a ele como ele chegou aqui, e Reito revela que esse caxicho pode transformar qualquer humano que ele toque em um tentáculo. Vendo todos os tentáculos em seu corpo, Mai percebe que são todos estudantes da escola esperando para serem resgatados. Depois que o Kaizishu confirma que sua teoria está correta, ele lança um ataque em direção a Mai, mas Mai se mantém firme e usa seus poderes para afastar o Kaizishu. Ao fazer isso, ela não apenas destrói sua própria proteção da trama, mas também transforma Redo de volta em sua forma humana. Enquanto Redo oferece um pouco de fanservice, todas as outras meninas também retornam à forma humana, levando-o a correr por sua vida. Enquanto Mai faz uma pausa, Tita observa a cena de dentro da escola e fica feliz que Mai encontrou algo em que é boa. Naquela noite em casa, Redo está deitado no sofá rolando pelo Reddit quando Kiara se aproxima e pede desculpas pelo que aconteceu na outra noite. Ao olhar diretamente para ela, Kiara rapidamente se afasta e começa a se sentir envergonhada. Enquanto eles estão discutindo, Sora calmamente se aproxima de Kiara e aperta seus botões, afirmando que encontrou sua heroína ideal. Confusa, Kiara pergunta a Mai o que Sora está fazendo, e Mai acredita que ela está interessada em Kiara. Nesse momento, Momo aparece e revela que Sora tem desenhado algo em seu caderno há um tempo, mas não deixa ninguém ver. Mai então sugere que eles vão devagar com Sora, porque uma vez que todos se conheçam melhor, eles se divertirão muito mais morando nesta casa. Para acelerar o processo, Momo tira leite de soja da geladeira e tenta forçá-lo a descer pela garganta de Kiara. Mai rapidamente tenta arrancá-lo da mão dela, mas isso faz com que o leite seja derramado em suas coxas. Rumba sente o cheiro do leite e rapidamente pula em cima dela, e Momo decide fazer um TikTok sobre isso. Enquanto elas estão nisso, Kiara decide visitar Sora em seu quarto para conhecê-la melhor. No entanto, ela encontra um livro de arte suspeito do lado de fora da porta, mas Sora rapidamente sai e tenta escondê-lo.
Kiara pede desculpas por espiar, e Sora fica envergonhada porque nunca ninguém viu seus desenhos antes. Ela quer ter certeza de que Kiara fique em silêncio sobre isso, então sugere que elas tirem fotos constrangedoras dela. Kiara pergunta se ela está louca, e Sora diz silenciosamente que sua fonte de energia é muito diferente das outras, o que a torna única. Ela se preocupa que os outros riam de seu hobby de desenhar se descobrirem, mas Kiara garante que todos aqui são igualmente loucos. Ela também promete manter o hobby de Sora em segredo, o que a faz se sentir melhor. No entanto, como Kiara viu o lado mais embaraçoso de Sora, agora ela quer ver o lado mais embaraçoso de Kiara. Ela leva Kiara para seu quarto e faz ela posar como uma modelo do OnlyFans enquanto a desenha em seu livro de arte. Nesse momento, o alarme de emergência dispara, e os super-heróis são instruídos a lidar com o Kaiseshu que apareceu na cidade. Redo entra correndo na sala para avisá-los, mas escorrega na flauta e cai de cara na fonte da juventude do Sora. Kiara fica chateada por ele ter entrado sem bater e dá uma boa surra nele por isso. Enquanto isso, a Kaiseshu está em uma livraria que vende cópias sem censura de Red of Healer e envia seus lacaios para destruir todos os livros. Logo depois, a equipe de heróis chega, e Sora fica furiosa ao ver sua livraria favorita destruída. Quando o Kaiseshu aparece, Redo vai atrás dela enquanto Sora usa seus poderes para derrotar os Minions. Ela então explica que seu equipamento de heroína materializa sua energia na forma de asas, ou qualquer coisa que ela possa imaginar. Depois, pede a Kiara para levar o dono da loja para um lugar seguro, enquanto ela fica para trás e cuida dos Minions restantes. Sem que ela soubesse, o dono da loja está com os Kaiseshu e injeta anestesia em Kiara. Assim que Redo termina com o outro Kaiseshu, Sora entra correndo e diz a ela que Kiara foi sequestrada. Sem perder tempo, o restante do esquadrão de heróis se prepara para uma missão de resgate. Quando saem de casa, Momo diz que não tem certeza sobre a taxa de sucesso do plano delas, pois podem muito bem estar caminhando para uma armadilha. Ela também sugere que recarreguem suas energias antes de seguir em frente, e as meninas concordam com a sugestão. Momo então puxa as meninas de lado e explica como planeja aumentar sua energia H, e seu plano é tão estranho que tanto Mai quanto Sora ficam esquentadas só de ouvir. Depois que Momo os incita dizendo que é apenas para resgatar Kiara, todos eles concordam em fazer isso. Saindo, entregam suas armaduras de enredo para Redo e o provocam, dizendo que podem ser vistos por estranhos. No entanto, Redo diz a ela que ela é a única que se anima ao ser vista. Seu plano de acumular energia falha, então Redo diz que irá protegê-los em caso de emergência. Depois disso, eles pegam um trem para o local da reunião, mas está tão lotado que todos ficam encostados na porta durante toda a viagem. Enquanto isso, Kiara está amarrada e pergunta ao seu sequestrador por que ela está do lado dos Kaiseshu sendo humana, apenas para ele revelar que estava se passando por um. Ele explica que estava usando uma habilidade chamada mimetismo, para se encaixar no ecossistema da Terra, e muitos Kaiseshu se infiltraram nas fileiras humanas usando a mesma técnica. Ela então diz aos outros Kaiseshu para ficarem de olho em Kiara enquanto ela reporta a rainha. Depois que ela sai da sala, Kiara conta aos outros Kaiseshu que está acumulando energia H por estar amarrada, provocando-os a desamarrar suas cordas. Assim que Kiara está livre, ela acerta a Kaiseshu com uma pedra e a derruba, dando-lhe uma chance de escapar. Ao mesmo tempo, Redo e as meninas se aproximam da localização de Kiara, mas as meninas estão todas animadas por causa da viagem de trem doida. Enquanto isso, Kiara vasculha os corredores e entra em uma sala com um pouco de luz do sol, apenas para encontrar uma Kaiseshu que se assemelha a um humano. A menina se apresenta como a primogênita da rainha, Cha-Cha, que está trancada aqui desde o nascimento. Kiara não consegue entender por que Kaiseshu prenderia alguém de seu próprio povo, e Cha-Cha revela que é porque ela parece diferente do resto deles. Ela então conta a Kiara que está fascinada por este planeta e pela espécie dominante de humanos. Os outros Kaiseshu querem exterminar a humanidade, mas Cha-Cha quer evitar isso a todo custo. Por isso, ela propõe a Kiara que se unam para escapar desse lugar, e Kiara concorda em ajudar um ao outro pelo mesmo motivo. Naquele momento, o grupo de super-heróis chega do lado de fora da caverna onde Kiara está presa. Redo pergunta a elas como querem abordar isso, e todas as garotas decidem partir para cima porque estão todas animadas. Enquanto eles correm para dentro, Redo toma a dianteira e derruba um dos dois Kaiseshu que guardam a entrada. Ele passa pelo segundo, mas Mai o apoia eliminando também o segundo Kaiseshu. Sora também usa seus poderes para derrotar os Minions menores, mas enquanto eles tomam fôlego, mais dois Kiseshus aparecem para detê-los. Desta vez, Momo entra em ação e usa seus poderes para derrotar os dois, dando a Reto a chance de resgatar Kiara. Lá dentro, Cha-Cha descobre a habilidade dos super-heróis de transformar energia em poder bruto e decide ajudar Kiara usando suas mutações. Ela revela que tem o poder de liberar feromônios no ar, o que ajuda os outros a acumular energia, mas Kiara não consegue carregar seu equipamento de heroína. Antes que possam descobrir o problema, elas ouvem uma explosão do lado de fora, e Kiara fica feliz ao perceber que seus amigos vieram resgatá-la.
Ela diz a Chacha que logo estarão fora dali, mas o momento é arruinado quando o Qixeishu de antes volta para sequestrar Kiara. Quando Chacha tenta ajudar, o Qixeishu a derruba e zomba dela por tentar fazer amizade com um humano. Ela também diz a Chacha que ela é inútil e que só está viva porque a rainha teve pena dela, deixando-a completamente destruída. O Qixeishu então arrasta Kiara para fora da sala, mas Kiara promete voltar para buscá-la. Quando Reto se aproxima da base inimiga, o Qixeishu aparece com Kiara como escudo humano e avisa Reto para não dar mais um passo. Ela também declara que irá absorver toda a energia de Kiara até que ela não tenha mais vontade de viver, e Reto finalmente percebe que não tem outra escolha a não ser acenar a bandeira branca. Ele desliga seu equipamento de herói para mostrar que não irá lutar com eles, porque apesar de sua promessa de acabar com todos, ele não pode se dar ao luxo de perder Kiara. Ele lamenta aquele dia em que não conseguiu protegê-la e admite que sempre achou que ter muita energia era algo bom. Ele pede para ela ser honesta consigo mesma, e isso leva Kiara de volta a um dia chuvoso, quando ela e Reto se abrigaram no parque. Enquanto esperava lá, Kiara contou a ele sobre o dia dos namorados, quando uma garota dá doces ao garoto de quem ela gosta. Ao ouvir isso, ele ficou envergonhado e admitiu que queria ganhar doces dela. No entanto, quando Kiara disse que não trouxe nenhum, Reto ficou desapontado, mas fingiu não se importar. Kiara percebeu seu ato de durão e disse que traria balas para ele no festival. Durante o festival, Kiara desejou que seus sentimentos fossem correspondidos por Reto para que ela pudesse ter uma vida amorosa normal com ele, mas seu sonho de ser amada foi destruído pela invasão do Qixeishu. Enfurecida, Kiara se liberta e acerta o Qixeishu no rosto, e o impacto é tão forte que Momo e os outros percebem imediatamente que ela usou seus poderes. Após esgotar toda a sua energia, Kiara desmaia, mas Reto rapidamente a segura antes que ela atinja o chão. Assim que o palácio começa a desmoronar, Chaka aceita que vai morrer ali e fica feliz que Kiara saiu viva. No entanto, Reto chega no último segundo e a salva de ser esmagada. Depois que as meninas saem em segurança, Reto não é encontrado em lugar nenhum, e Kiara se culpa, pensando que ele morreu por causa dela. No entanto, Momo e os outros garantem a ela que Reto é uma pessoa muito forte, e é graças a ela que eles finalmente derrotaram o Qixeishu. Nesse momento, as meninas ouvem a voz de Reto chamando ansiosamente por ajuda e correm para ver ele sendo esmagado por uma sósia de Kiara. Acontece que essa gata é a Chacha, que se transformou para parecer com Kiara, e informa a elas que a guerra delas com os Qixeishu não terminará até derrotarem a mãe dela, a rainha. Ela quer ajudá-las na missão, então ela se encarrega de ajudar Reto a acumular energia H todas as manhãs. Quando voltam ao laboratório, Ano fica surpreso ao ver uma versão porto-riquenha de Kiara e se pergunta se é uma pegadinha. No entanto, Chacha dissipa todas as dúvidas ao se transformar em sua forma original, então Ano decide colocá-la em quarentena para pesquisa. Kiara pede que eles não aprendam porque ela quer ver o mundo exterior, mas Ano ainda não tem certeza sobre isso. Kiara então diz que Chacha também pode ajudá-los a produzir energia ficando perto deles, e Chacha demonstra seus poderes ao expor os bans balançantes de Kiara. Com isso, Ano concorda em deixar Chacha ficar com os super-heróis por uma noite em troca de ela seguir todas as regras. No dia seguinte em casa, Kiara tenta se divertir com Chacha fazendo-o se transformar em Reto para que ela possa aumentar a energia H. No entanto, isso fica demais para ela, então ela faz ele se transformar em Rumba. Kiara então afirma que não há necessidade de acumular energia, já que eles já derrotaram o Qixeishu, mas Chacha lembra que os ataques não vão parar até que a rainha seja derrubada. Depois, Chacha entra nos corredores e encontra Reto, então ela pergunta qual é a fonte de sua energia. Reto hesita em dizer que é a Kiara, então ela usa seus poderes para absorver o corpo dele no dela para descobrir o que o excita. Chacha então entra no quarto de Meg, e Reto diz a ela que Meg é a mais silenciosa e a mais madura do grupo. Quando Chacha se aproxima dela, ela fica assustada, pensando que um Qixeishu infiltrou-se em sua base. No entanto, quando Chacha pula em seu colo, ela fica toda feliz e começa a acariciá-lo. Quando Mai puxa Chacha para um abraço, Reto percebe que seus sentidos estão ligados a Chaka, então ele sente como se estivesse afundado nos peitos da Mai. Reto tenta realmente não se empolgar muito, mas Chacha acha que ele precisa de mais ação, então ela pula para o Vale do Silício de Meg. Isso acaba levando Mai ao sétimo céu, então Chacha decide deixá-la e seguir para sua próxima vítima. Ela encontra Momo fazendo alongamentos em seu quarto e oferece ajuda. Momo concorda, mas com a condição de que ela se transforme em uma versão mãe dela para que possa ver como ficaria. Depois, Chacha ajuda ela a se alongar, mas Momo de repente começa a se contorcer, o que confunde Reto porque eles ainda não fizeram nada. É aí que eles descobrem que o suor da Chacha também pode acumular H energia nos humanos, e isso empurra Momo tanto que ela fica louca. Depois de atingir seus pontos, Chacha corre para o quarto de Sora, mas Sora rapidamente esconde seu caderno de arte, o que deixa Chacha curiosa. De alguma forma, ela dá uma espiada em uma de suas poses favoritas e realiza seu desejo antes de descer as escadas.
Reto já teve o suficiente e decide contar a ela sua fonte de energia, mas Chacha o ignora e entra no banho, onde ela encontra Kiara. Kiara a convida para tomar banho com ela, sem saber que Reto está dentro do corpo de Chacha. Logo depois, Kiara começa a se sentir tonta e tenta sair do banho, mas acaba desmaiando no chão do banheiro. Chacha já sabe que Reto está apaixonado por Kiara, então ela se transforma no corpo de Reto e decide tirar a virgindade de Kiara. Reto percebe que isso não está certo e de alguma forma retoma o controle do corpo, dizendo a Chacha que ele ficaria com Kiara em seus próprios termos. Nesse momento, seu corpo recupera a forma física, surpreendendo até mesmo Chacha. Mas as trapalhadas deles irritam Kiara, que dá neles uma boa surra por mexerem com ela. Em outro lugar, um Kiseshu revela que a rainha deles está desaparecida há uma semana, mas isso não impedirá os Kiseshu de seguirem ordens. Enquanto ela se prepara para lançar um ataque aos humanos, Kiara entra correndo na cena e a derruba com seus poderes. No entanto, o Kiseshu cospe uma gosma pegajosa no corpo de Kiara, o que a faz sentir-se estranha. Quando Reto a alcança, Kiara começa a agir de forma estranha, então ele a leva de volta para casa e chama Ano. Ano explica que Kiara está enfrentando um estado de regressão, o que significa que seu corpo é o mesmo, mas sua mente voltou vários anos no passado. Reto pergunta a ele como podem trazer Kiara de volta ao normal, e Ano sugere esperar um dia para ver se os efeitos desaparecem automaticamente. Depois, Reto volta para a sala de estar, onde encontra Kiara agindo de forma louca, como costumava ser naquela época. No dia seguinte na aula, todos ficam chocados ao ver que Kiara, que costumava odiar os meninos, agora está toda em cima de Reto como estava no passado. Enquanto os amigos de Reto se perguntam o que está acontecendo, um deles explica que esses dois eram assim há alguns anos e que eles podem ter reparado seu relacionamento. Mais tarde, durante a aula de ginástica, o instrutor pede aos alunos para escolherem um parceiro, e Kiara imediatamente pula em cima de Reto e começa a massageá-lo. Quando Reto percebe que ela não tem proteção de personagem principal, ele a leva para a enfermaria e diz para ela colocar bandagens ao redor do peito. Kiara ainda está em regressão e começa a provocá-lo perguntando por que ele se importa tanto com ela. Reto admite timidamente que não gosta quando outros garotos a olham, então Kiara recompensa sua honestidade com uma vista. Ela até permite que ele a toque, e a mente de Reto começa a recriar 50 tons de cinza com ela. No entanto, ele fica com medo no último segundo e a amarra com bandagens. Nesse momento, Kiara volta ao normal e, em vez de repreendê-lo, diz timidamente para ele voltar para a aula. Depois de algum tempo, Kiara volta para a sala e diz timidamente a todos que estava agindo estranhamente para ver como os outros reagiriam. Nesse momento, Yuna a abraça e diz que sempre a amará, mesmo que ela se torne a próxima Lana Rhodes. Quando se vira para ir embora, Kiara ouve uma voz em sua cabeça dizendo para ser honesta consigo mesma. Mais tarde, quando Kiara volta para casa, Chacha mostra a ela que assistiu compulsivamente à série Crepúsculo e não entende por que os humanos escondem seus verdadeiros sentimentos. Enquanto isso, Ano relata a seus superiores em Tóquio que destruíram a base Kiseshu e até fizeram amizade com um. Mas os superiores não estão prontos para aceitar os Kiseshu como camaradas. Na manhã seguinte, Reto assiste às notícias e descobre que estudantes e trabalhadores em todos os lugares estão faltando à escola e aos empregos, porque seus sonhos são tão bons que continuam dormindo durante a manhã. Os repórteres dizem que estão trabalhando em uma solução rápida, mas nada parece estar funcionando ainda. Quando Reto chega à escola, ele encontra o lugar quase vazio e até mesmo seu professor está ausente, deixando Kiara como a única outra pessoa sentada na sala de aula com ele. Mais tarde, enquanto as garotas relaxam no banho, elas conversam sobre como todas as escolas estão lidando com o mesmo problema estranho, e Chaka menciona que ela conhece um Kiseshu chamado Genmuchu, que pode manipular os sonhos das pessoas. Ela explica que a rainha deles originalmente queria uma invasão calma e pacífica, mas desde que ela desapareceu, os outros Kiseshu ficaram descontrolados. Por isso, Genmuchu está agindo por conta própria. As garotas concordam que devem parar essa bagunça rapidamente, mas Momo diz que precisa coletar um pouco de energia primeiro e usa Kiara para isso. Logo depois, toda a equipe chega à fábrica abandonada, onde se suspeita que o Kiseshu tenha montado uma base temporária. Enquanto eles entram, Genmuchu os cumprimenta por telepatia e diz a Chacha que ela vai se arrepender de ter se aliado aos humanos. No entanto, Momo a chama de estúpida por usar telepatia quando tem um intercomunicador funcionando perfeitamente e pede a Genmuchu para se mostrar para que possam lutar. Ela consegue provocar Genmuchu com sucesso, e ele responde usando sua habilidade que os derruba. Logo depois, Reto se encontra no parque onde ele e Kiara costumavam brincar. Ele encontra Kiara sentada ao seu lado no topo da cúpula, e ela fica chateada porque ele estava distraído. Ela decide puni-lo fazendo-o dizer a palavra beijo 10 vezes. Depois disso, ela começa a puxá-lo mais perto de seu rosto. Assim que se beijam, Reto percebe que realmente a ama, mas de repente ele se depara com 3 versões diferentes de Kiara, cada uma perguntando qual ele escolheria. A versão regredida de Kiara também aparece e todos o incentivam a fazer sua escolha. Naquele momento, Reto declara que tem energia suficiente para todas elas e deseja viver neste mundo para sempre, mesmo sabendo que está sonhando.
Nesse momento, duas garotas estranhas, Chico e Maweni, aparecem na fábrica abandonada e, após sentirem a presença de dois Kisishu, decidem investigar. Enquanto isso, Chacha consegue alcançar Reto em seu sonho e diz pra ele acordar, mas Reto se recusa porque ele tem tudo o que quer aqui. Chacha diz a ele que este mundo só criará experiências que ele já imaginou. Mas se ele voltar para o mundo real, ela mostrará coisas que ele não pode encontrar nem naquele site preto e laranja. Apesar de não ter interesse por ela, Reto percebe que precisa voltar ao mundo real para ajudar seus amigos. Enquanto isso, Chico e Maweni finalmente chegam ao escritório de Genmuchu, e ela fica chocada com o motivo de sua hipnose não funcionar neles. Enquanto eles se preparam para dar-lhe uma surra, Reto acorda e encontra todas as garotas dormindo. Quando ele tenta acordá-las, Chacha lhe diz que a única maneira de quebrar a hipnose é derrotar Genmuchu ou entrar nos sonhos delas. Como ele não pode fazer a última coisa, ele se apressa para vencer Genmuchu, mas encontra Chico e Maweni, que também estão usando o equipamento de super-herói. Eles percebem que Charka é uma Kisishu e imediatamente vão atrás dela, mas Reto a resgata e diz a eles que ela está do lado deles. Apesar disso, Chico o derruba e agarra Chacha antes de jogá-la para Maweni. No entanto, quando Reto agarra seu pé, ela fica intrigada porque seu chute deveria nocauteá-lo, o que significa que Reto é mais forte do que parece. Então ela o desafia para um duelo para ver quem consegue aguentar mais tempo sem acumular energia aqui, e o vencedor poderá reivindicar Chacha para si. Chico então começa a brincar com seu Magnum para fazê-lo desistir, mas Reto não cede porque ele só quer Kiara. Quando isso não funciona, Chico morde suavemente sua orelha, mas Reto se controla pensando em seu único e verdadeiro amor. Enquanto isso, Kiara está sonhando com um mundo onde ela e Reto são casados e felizes. Mas quando ela percebe que Reto é um idiota, ela acorda de repente. Logo depois, as outras meninas acordam também e percebem que Reto está desaparecido. Sem que eles soubessem, Reto está recebendo o serviço premium de Chico e está prestes a perder. Ao ver isso, Chacha se liberta do aperto de Moana e morde Reto, o que ativa seu modo fera. Reto se torna uma pessoa completamente diferente enquanto se teletransporta para trás de Moana e a faz alcançar o prazer em questão de segundos. Ele então volta sua atenção para Chico e ela acredita que Reto pode ser o único homem capaz de fazê-la feliz. Ela lembra de um médico dizendo que seu corpo todo é extremamente sensível, então ela deve usar o equipamento heróico para liberar toda a sua energia H. No entanto, isso tornará seu corpo todo insensível, e ela nunca mais poderá aproveitar salsichas novamente. Cansada de sua condição, Chico aceitou o tratamento e se juntou à força super-heroína para lutar contra o Kaitishu. Mas desde aquele dia, ela não consegue sentir nada. Sua maldição está prestes a ser quebrada quando Rito a segura. Mas antes que ela consiga desabafar, a forma de fera desaparece. Ela começa a reclamar com Reto por não terminar o serviço, mas começa a ter sentimentos por Rito porque ele é o único homem que pode fazê-la feliz. Bem quando estão prestes a sair, Jinmoku aparece novamente e apreende Chico, mas Reto usa seus poderes para resgatá-la, o que intensifica seus sentimentos por ele. Logo, as outras garotas também aparecem e trabalham juntas para derrotar Jinmoku. Depois, Reto apresenta Chico e Moana da filial de Tóquio dos super-heróis, e Momo reconhece Moana porque frequentaram a mesma escola. Reto então pergunta a Chico se ela ainda pretende sequestrar Chacha, e Chico diz a ele que ela voltará para sua presa antes de partir. Na verdade, ela está apaixonada por Reto e quer construir energia H com ele. Garoto. Poucos dias depois, Tiara está no vestiário da escola quando se lembra de lutar contra uma mariposa como Kaitishu, que deixou uma gosma branca em seu corpo. Desde aquele dia, ela começou a ouvir uma voz em sua cabeça, mas agora essa voz tomou a forma de uma tiara sombria. Ela tenta ignorá-la, mas a tiara sombria continua a segui-la em todos os lugares, e a incomoda com seus comentários irritantes. Eventualmente, Tiara se cansa e pergunta por que ela está vestida como uma garota gótica barata, e a Tiara sombria diz a ela que sua aparência é baseada na consciência da verdadeira Tiara, o que significa que ela aparece dessa maneira porque Tiara quer que ela assim seja. Tiara entra em negação e diz para a Tiara sombria parar de falar com ela, mas então percebe que Reto está ao lado dela. Reto acredita que ela está falando com ele e imediatamente fica desesperado, pedindo desculpas por incomodá-la. Antes que Tiara possa dizer qualquer coisa, a versão obscura de Tiara a empurra para os braços de Reto, e isso faz com que ambos fiquem envergonhados. Reto então pergunta por que ela está agindo de forma estranha, mas ela diz que não é nada. No entanto, quando a Tiara sombria envolve Reto, a verdadeira Tiara instintivamente o empurra para baixo, sem perceber que só ela pode ver o pequeno diabo. Ela então corre para fora, onde percebe que uma mera alucinação não pode tocá-la, o que significa que ela se moveu para os braços de Reto por conta própria. Tiara se recusa a acreditar nisso, e começa a lutar com a Tiara sombria. E parece que ela está falando sozinha do ponto de vista de sua colega de classe. Naquela noite, quando Reto sai da escola, ele fica chocado ao encontrar Chico sentada do lado de fora do portão. Ela diz que quer bater um papo, então Reto a leva para um parque onde ela pede desculpas por tê-lo chutado durante o último encontro.
Ela então pergunta a ele se ele e Tiara estão namorando, mas quando Reto diz não, ela começa a zombar dele por ter sido rejeitado. Ela então sugere que eles se tornem amigos com benefícios e se ajudem a construir energia H. Antes que Reto possa responder, ela rapidamente digita seu número no telefone dele e espera ouvir dele em breve antes de sair. Enquanto ela está correndo, ela passa por Tiara na rua, mas está tão animada por ter o número de Reto que não percebe ela. Depois ela chega em casa e envia algumas coisas para o Reto só para perceber que ele é um osso duro de roer e não vai se quebrar tão facilmente. Ela tira sua proteção de enredo e tira uma foto com uma boa visão de toda a sua padaria. Ela então acidentalmente aperta o botão de enviar sem pensar e isso a deixa extremamente envergonhada quando o Reto dá uma resposta seca. No dia seguinte, Reto vai a pé para a escola e encontra Chico novamente. Desta vez, ela muda sua abordagem entregando a ele uma marmita, e isso faz Reto corar. Antes que as coisas escalem, Tiara aparece e pede a Chico para ficar longe de Reto porque ele é membro de sua equipe. Chico diz a Tiara para dar o fora porque ela não tem direito sobre Reto e declara que ele pertence a ela. Mais tarde, durante o almoço, Tiara vê que Chico preparou um almoço delicioso para Reto, e isso a deixa com ciúmes, porque agora ela tem uma concorrente. Naquela noite, ela começa a ler um livro de receitas para impressionar Reto, mas a Tiara sombria sugere que ela pule as formalidades e enlouqueça. No início, Tiara está hesitante, mas eventualmente ela concorda em entrar no chuveiro enquanto Reto está lá. No entanto, ela ouve Reto discutindo com Tchá-Tchá dentro e abre a porta bem quando Tchá-Tchá o morde. Isso coloca Reto em modo fera, e o cara imediatamente pula em Tiara. Sem entender a condição dele, Tiara fica chateada e usa sua energia H para nocautear o cara. Depois que ela se acalma, Reto conta a ela sobre seu modo besta que é ativado quando Tchá-Tchá o morde, e também que ele perde todo o controle do corpo. Ele percebe que isso aconteceu com Chico também, e é por isso que ela tem agido estranho desde então. Reto então se ajoelha para pedir desculpas a Tiara, mas ela deseja ser ela a estar de joelhos por ele. Tiara então proíbe Reto de usar o modo besta novamente, mas a Tiara sombria lembra a ela que o modo besta pode ser a única maneira de ela conseguir algo. No dia seguinte, Reto tem um sonho sobre uma voz dizendo para ele seguir seus desejos, e ele acorda para encontrar Tchá-Tchá agindo de forma suspeita em sua cama. Depois que ele a expulsa, percebe que está atrasado para a escola e não tem tempo para o café da manhã, então pega uma lata de bebida energética H na mesa e sai correndo. Depois que ele sai, Momo chega e revela que a Sede enviou uma amostra grátis de uma bebida que aumenta a energia, apenas para descobrir que Reto a levou com ele. Enquanto isso, Reto decide beber a bebida rapidamente, mas Chico aparece de repente e oferece-lhe uma salsicha na esperança de que ele a trate com a dele. Reto percebe que ela está sempre lá e pergunta se ela não tem amigos, mas Chico fica desconcertada e instintivamente pega a bebida energética H da mão dele. Depois de beber tudo, ela pede para Reto beber o resto, mas são interrompidos por Tiara, que os acusa de se exibirem em público. Chico diz que eles estavam apenas compartilhando uma bebida e até faz Tiara beber também. Depois, Tiara senta-se ao lado de Reto e as meninas começam a brincar uma com a outra enquanto suam muito 200. Logo depois, começam a agir como se estivessem bêbadas e desafiam-se mutuamente para um concurso de karaokê, e Reto finalmente percebe que ambas tomaram uma bebida energética A. Quando chegam ao palácio, Reto sai para pegar bebidas para elas, e as meninas decidem que quem fizer ele construir mais A energia será a vencedora deste concurso. Quando Reto retorna, ele encontra as garotas em trajes de empregada, mas tenta manter a compostura. No entanto, as garotas se aconchegam a ele e sugerem que usem suas gargantas para algo além de cantar, mas Reto recusa a oferta. Quando Reto toca a primeira música, Chico aproxima seu rosto dele, o que aumenta parte de sua energia H. Logo depois, ambos enlouquecem, finalmente carregando sua energia a 300%. No final, todos desmaiam e acordam com uma ressaca terrível. Quando Kiara vai para casa, ela culpa a Kiara Sombria por arrastá-la para encrencas, mas ela repete que não pode controlar suas ações e apenas reage ao que Kiara já sente. Ela até sugere que tentem se dar bem, já que ela não é sua inimiga, mas Kiara a ignora e exige saber por que ela apareceu em primeiro lugar. A Kiara Sombria lembra que ela fez uma promessa que esqueceu, e ela está aqui para garantir que Kiara e Reto fiquem juntos. Alguns dias depois, Ano leva todo o grupo para umas férias na praia e revela que foram financiadas pela Sede. Isso imediatamente os preocupa, pois acreditam que é um esquema deliberado para sequestrar Tchá-Tchá, mas Ano os assegura de que Tchá-Tchá está segura. Depois, Ano as deixa na praia, e as meninas imediatamente vestem seus trajes de banho, empolgadas para dar um mergulho. Sora verifica seu telefone e percebe que nunca ouviu falar dessa praia antes, mesmo sendo um ponto famoso para turistas. Enquanto mais estende a toalha, as garotas correm para a água e Kiara relaxa no seu boia, apenas para Momon virá-la e fazê-la provar a água do mar.
Quando Kiara sai, ela vê um pepino do mar em sua mão e o sacode, fazendo-o cair na mão de Sora. Sora diz a ela que pepinos do mar são inofensivos, então, quando ela tenta acariciá-lo, ele esguicha água em seu rosto. Nesse momento, eles ouvem Mai gritando e correm para o local dela, apenas para vê-la sendo cercada por vários pepinos do mar, com toda a praia coberta por aqueles seres viscosos. O grupo corre para o resort e faz o check-in, só para a recepcionista revelar que eles não têm tido clientes há muito tempo. Quando Mai fala sobre a situação do pepino do mar, ela revela que eles, de repente, um dia reapareceram, e mesmo depois de ela os ter exterminado, continuaram a voltar. Ela então revela que os exterminadores estão agendados para hoje, bem quando Chico entra pela porta da frente com seu grupo. Enquanto os dois grupos começam a discutir, Redo passeia pelos corredores, procurando o saguão. É quando ele encontra um fanboy chamado Tomo procurando o banheiro, e depois que Redo aponta onde ele está, o menino vê o equipamento no braço de Redo. Depois de confirmar que Redo é um super-herói, ele imediatamente começa a se entusiasmar antes de sair porque precisa ir ao banheiro. Enquanto isso, Chico reclama que está lá para trabalhar enquanto Redo e sua equipe estão de férias, e isso os faz se perguntar se isso fazia parte do plano da sede. Logo depois, Redo retorna com Tomo e é apresentado a Yona, o quarto membro da equipe de Chico e o coordenador da filial de Tóquio. Todos juntos, eles voltam para a praia, onde Moana usa seu olfato para perceber que não há Kaseichu na área. Yona revela que outras pessoas avistaram seres semelhantes a Kaseichu na área, então eles devem eliminar todos os pepinos do mar, apenas por precaução. Enquanto isso, a equipe de Redo discute as possibilidades de alguém esconder alienígenas no mar e usar pragas para afastar as pessoas. Todos concordam em ajudá-los a limpar a praia, apenas para ver que a equipe de Tóquio já começou sem eles. Yona então explica que essas pragas dependem muito de água e que ficam flácidas se forem espremidas até secar. O plano deles é exterminar todas as pragas até que o Kaseichu apareça. E enquanto as meninas se envolvem na confusão, os meninos decidem relaxar a distância. Redo diz a Tomo que é bom ter um menino por perto para variar, e Tomo lhe diz que super-heróis masculinos são raros porque acumulam menos energia H. Ele também se pergunta o que farão se um Kaseichu aparecer. E Redo lhe diz para não se preocupar porque ele aumentou sua energia H assistindo vilões com bastante enredo na praia. Ao ouvir isso, Tomo pede a Redo para se tornar seu treinador enquanto explica que é incapaz de acumular energia H perto das garotas. Ele pensava que era inútil porque os homens têm menos energia H, mas então ele soube sobre Redo que estava conquistando garotas e Kaseichu igualmente. Desde aquele dia, Tomo jurou se tornar um ultra conquistador como ele, e finalmente tem a chance de pedir conselhos a ele. Redo concorda em ajudar e pergunta qual é a fonte de sua H-energia, mas antes que Tomo possa compartilhar, eles ouvem as garotas gritando. Correndo de volta para a praia, eles as encontram todas cobertas por dezenas de pragas e uma Kaseichu de pé sobre elas. Ela revela que suas pragas têm a capacidade de drenar H-energia mordendo em pontos sensíveis, e não vai demorar muito até que todas as garotas estejam completamente secas. Com as garotas incapazes de se mover, Redo pede a Tomo para remover as pragas de seus corpos enquanto ele lida com o Kaseichu sozinho. No entanto, quando ele falha em carregar seu equipamento de herói, ele percebe que duas das pragas estavam agarradas às suas costas e já o haviam drenado completamente. Após Tomo removê-los, Redo fica com pouca ou nenhuma energia, então ele pede a Tomo que intervenha e salve a todos. Quando Tomo mostra relutância, Redo o assegura de que não irá julgá-lo por sua fonte de H-energia, dando-lhe a confiança para agir. Então, de repente, Tomo empurra Redo para o grupo de garotas e revela que ele acumula H-energia observando os outros. Com isso, o equipamento de Tomo começa a brilhar e ele solta uma poderosa explosão que destrói o Kaseichu. Mais tarde, Yona agradece às garotas por ajudarem Tomo a falar sobre sua origem e até as convida para a filial de Tóquio para que ela possa mostrar sua gratidão adequadamente. Enquanto isso, Tomo também agradece a Redo por ajudá-lo, e Redo agradece de volta por salvá-los do Kaseichu. Tomo então elogia Redo por ter um corpo bem definido, então Redo o aconselha a fazer algum treinamento com pesos para parar de parecer um garoto afeminado. No dia seguinte, Redo acorda e percebe que as roupas de Tomo estão todas bagunçadas, então decide consertá-las antes que ele acorde. Nesse momento, Momo e Chico entram na sala e presumem que Redo está olhando para a bandeira do arco-íris, então eles o trazem de volta à sanidade deixando-o sentir algo macio. Depois, a recepcionista descobre que os heróis resolveram o problema de pragas, então oferece-lhes um bom café da manhã para mostrar sua gratidão. Enquanto comem, Yona convida formalmente a equipe de Redo para um tour por Tóquio, e cada um lista os lugares que querem visitar lá. Antes de saírem, eles ligam para Ano para avisá-lo, mas Ano tem trabalhado horas extras, então ele adormece em sua mesa. Depois de um tempo, Chacha começa a sacudi-lo porque está com fome e ele não a alimentou. Quando Ano acorda, ela o repreende por deixá-la faminta depois de ela o ter ajudado a desenvolver os novos trajes de herói. Ano pede desculpas, dizendo que está empolgado para mostrar ao Redo o que eles cozinharam, mas Chacha diz para ele parar de falar e alimentá-la primeiro.
Enquanto isso, o grupo de heróis chega a Tóquio e fica chocado ao ver como a cidade é desenvolvida em comparação com a deles. Sem que eles saibam, Chico usou seu equipamento de herói para medir os níveis de energia H deles. Seus resultados mostram que Kiara está muito à frente de todos, e ela é apenas a segunda depois de Redo. Chico então diz que andar em um grande grupo causa uma multidão, então ela sugere dividir em 2 grupos para evitar isso. Ela quer emparelhar usando a maior pontuação de energia H contra a menor, mas Kiara se recusa a revelar seus números, o que frustra o plano de Chico. Eles decidem com pedra, papel, tesoura, e Yona e Tomo acabam com Mai, Sora e Redo, enquanto Moana fica com Momoca, Kara e Chico. Quando se separaram, Chico ficou irritada porque Kiara estragou seu plano de se juntar a Redo, mas Kiara a culpa por introduzir grupos em primeiro lugar. Enquanto isso, o outro grupo vai para um café temático de corujas, e enquanto Mai os acha super adoráveis, Sora está fascinada porque eles conseguem fazer diferentes expressões faciais. Tomo então avista uma coruja que se parece com Redo, e sua parceira é semelhante a Kiara. Redo tira uma foto deles para mostrar a Kiara depois, mas quando Yona pergunta se eles estão namorando, Redo fica nervoso e diz que não. Enquanto isso, Kiara começa a fazer birra quando Moana as leva a uma loja que vende certas coisas. Quando Momoca balança um na cara dela, Kiara fica envergonhada e sai correndo como uma verdadeira perdedora. Chico a segue e começa a provocá-la com um dos brinquedos porque ela não consegue acreditar que alguém do esquadrão de heróis é tão inocente. Ela também admite que tem observado ela e Redo de perto, e eles parecem não estar indo a lugar nenhum. Então ela declara que vai tentar a sorte se Kiara demorar muito, deixando Kiara preocupada. Enquanto isso, o outro grupo vai a um fliperama de realidade virtual, onde Yona insiste que Redo experimente um jogo suspeito. Redo é o mestre da sedução, então ele concorda em se juntar a ela, e ela começa a agir de maneira estranha com ele. Mas mesmo antes de Redo fazer qualquer coisa, ela se envergonha e desmaia. Quando Redo tira o fone de ouvido, ele encontra Yona parecendo uma refeição da meia-noite, o que o confunde. Redo diz a ela que, embora ela seja boa, ele já tem sentimentos por outra pessoa. Yona tenta explicar que não tem sentimentos por ele e estava apenas tentando acumular energia porque Sheiko disse que isso era comum entre heróis. No entanto, ela agora soube que Sheiko mentiu e a fez parecer uma garota de rua. Ela pede desculpas a Redo por não perguntar primeiro, mas Redo diz que está tudo bem porque ela foi enganada. Quando ela começa a se sentir envergonhada, Redo a conforta dizendo que eles não são estranhos e que tudo isso é para salvar a humanidade. Depois eles se encontram na estação onde Redo faz uma pausa para ir ao banheiro. No entanto, ele se perde no caminho e encontra Kiara, fazendo-o perceber que ambos são idiotas que compartilham a mesma célula cerebral. Sem mais ninguém por perto, eles decidem pegar o trem juntos. E enquanto sentados juntos de forma constrangedora, Kiara continua pensando que Sheiko roubará Redo dela. Redo então fala para ela sobre a caverna da coruja, e até mostra uma foto da coruja que se parece com ela. Então ele pergunta a ela para onde foram, e Kiara desvia da pergunta porque eles foram a uma certa loja. Justo então, eles chegam ao destino e Kiara sai correndo, sem perceber que deixou seu grampo de cabelo dentro do trem. Uma vez do lado de fora, Redo percebe que ela perdeu o grampo e corre para o escritório para avisar as autoridades. E Kiara não consegue entender por que ele está fazendo tanto caso disso. Ela tem a sensação de que o grampo de cabelo é de alguma forma importante para ela, mas não consegue lembrar por quê. Mais tarde eles procuram pelo trem e Redo fica aliviado quando o encontra. Depois eles agradecem ao condutor por deixá-los procurar e ele assume que estão namorando. Ele também pede que chamem seus pais, mas quando Redo diz que estão bem, ele acredita que o garoto terá sorte no amor esta noite e deseja-lhe boa sorte. Com todos os trens já partindo, Redo decide ligar para Ano para buscá-los. E enquanto começam a caminhar, Redo tenta segurar a mão de Kiara. No entanto, ela de repente se vira e pergunta a ele se sabe algo sobre o grampo de cabelo. Ela admite que suas memórias de antes do ataque Kishichu são vagas, então ela não consegue se lembrar de como o conseguiu. Mas Redo diz a ela para não se preocupar porque não é nada importante. No entanto, ela pega gentilmente na mão dela e implora por uma explicação. Então Redo diz que lhe deu o broche como símbolo do relacionamento deles. Naquela época, eles estavam caminhando para a escola, e Redo evitava Kiara porque estava escondendo o presente de aniversário dela no bolso. Depois das aulas, Redo deixou uma carta no armário dela e pediu para encontrá-la atrás da escola. A carta era aparentemente uma proposta de casamento, mas era uma brincadeira porque Redo queria se vingar dela por sempre provocá-la. No entanto, Kiara de repente começou a corar e concordou em se casar com ele, fazendo-o perceber que seu plano havia falhado. Ele deu a ela o grampo de cabelo na esperança de que ela descobrisse a brincadeira, mas Kiara não percebeu e achou que ele realmente queria se casar com ela. Depois que ele termina de contar a história, a Kiara sombria aparece e a incentiva a dar o primeiro passo. Kiara então pergunta a Redo por que isso importa pra ele quando era apenas uma brincadeira, e Redo diz que mudou de ideia por causa de como ela reagiu. Ele também se lembra que após o incidente de Kishichu, ele a viu usando o broche e perguntou se ela queria ir pra casa com ele.
mas ela o rejeitou friamente. Kiara finalmente junta todas as peças e começa a entrar em pânico ao perceber que ela e Redo estiveram noivos todo esse tempo. Ela então se vira para Kiara sombria e pergunta por que ela não contou antes, mas antes que possam continuar, ouvem um farfalhar atrás delas. Elas começam a se perguntar se é um gato ou um Kishichu, e Kiara agarra-se a Redo com medo. No final, é um guaxinim que começa a mexer na bolsa de Kiara. Depois que foge, Redo fica chocado ao ver um objeto suspeito cair da bolsa. Kiara tenta explicar que pertence a Sheiko, mas Redo acha que ela está apenas envergonhada e diz que é natural que ela deseje um pouco de carinho. Quando Kiara fica frustrada, ela libera energia e acidentalmente destrói suas roupas. Quando Redo lhe oferece seu casaco, ela rapidamente o puxa para um abraço atrás do banco porque sente alguém passando. Depois que eles se foram, Kiara percebe que reprimiu seus sentimentos por muito tempo e agora é hora de ser ela mesma. Ela então diz a Redo que quer que eles voltem a ser como antes, e depois de eliminarem todos os Kishichu, ela dará uma resposta à proposta que ele fez a ela todos aqueles anos atrás. Redo começa a entrar em pânico porque isso significa que ele pode finalmente dar algo a Kiara. Ele então decide ligar para seu tio para que ele possa buscá-los, mas quando o Ano não atende, eles acreditam que a única opção é passar a noite em um hotel. No entanto, no último momento, Redo sugere que eles peguem um táxi para casa, o que faz Kiara rir. Ao mesmo tempo, a rainha de Kishichu ganha um corpo humano e declara que vai acabar com o grupo de desajustados conhecidos como super-heróis. Enquanto isso, quando Redo e Kiara chegam em casa, já é de manhã. Chacha os cumprimenta na porta e pergunta a Kiara se eles fizeram yoga na noite passada. Kiara disse que nada aconteceu, então Chacha segue em frente e diz que eles irão visitar a casa de Ano para uma surpresa. Redo então menciona que Ano não atende o telefone desde a noite passada, então eles decidem ligar para ela mais tarde novamente. Depois, Redo explode um Kishichu, mas antes de ela desaparecer, ela esfaqueia Redo com seu ferrão. Quando Chacha se junta a ele, Redo diz que não se sente diferente apesar da picada. Mas então, algo começa a se mover em suas calças. Em poucos segundos, sua salsicha se transforma em uma doninha e foge. O quê? Então Chacha revela que Redo vai lentamente se transformar em uma mulher se não pegar a Doninha a tempo. Chacha também diz que a Doninha ficará perdida para sempre se não for capturada a tempo, então Redo imediatamente vai atrás dela. Enquanto isso, a rainha de Kishichu se infiltra nas fileiras humanas e até começa sua própria campanha de governadora na cidade. À medida que Redo atravessa a cidade, ele lentamente começa a aparecer mais com uma mulher, mas depois de algumas horas, ele consegue pegar a Doninha. Ele a tira da bolsa para recolocá-la onde o sol não brilha, mas o esquilo escapa de suas mãos novamente. Enquanto ele vai atrás disso no lounge, Mai volta para casa e pergunta a Redo qual é o nome dele. Ele percebe que agora está irreconhecível, então se apresenta como a irmã mais nova do Redo, Hiro. Mai o convida para um chá, mas os lombos de Redo começam a queimar e ele corre para o banheiro, onde Kiara e Momo estão dando banho em Rumba. Reto não sabe disso e entra no banheiro, então Mai o segue e o apresenta como Hiro. Mai conhece o verdadeiro Hiro e comenta que ela ficou muito maior do que quando ela a viu pela última vez. Nesse momento, Rumba encontra a Doninha de Rito e começa a persegui-la pelo banho, o que faz Kiara escorregar em Momo. Como já estão molhados, eles decidem tomar um banho, o que choca Reto. Momo também convida Reto para se juntar a eles, e uma vez na banheira, Kiara revela que ela, Reto e Hiro costumavam brincar quando eram mais jovens. Kiara então pergunta a ele se Reto tem alguém de quem ele gosta só para ela entrar em pânico, porque soa desesperada por ele. Fingindo ser Hiro, ele diz a ela que embora ele e Reto não falem sobre sentimentos, ele sabe que Reto sente o mesmo que ele sentia no passado. Logo depois, Momo nota a Doninha no banho e decide lavá-la também. Entretanto, ela não percebe o que realmente está segurando, e isso faz o rapaz alcançar novas alturas. Nesse momento, Reto tenta fugir, mas escorrega no chão e a Doninha se encaixa novamente na posição. Imediatamente depois, Reto recupera seu corpo masculino, e Kiara fica vermelha, percebendo que Reto estava praticamente confessando seu amor por ela naquele momento. Enquanto eles o espancam, Sora assiste às notícias e descobre que o novo governador prendeu Ano porque ele está nos arquivos de Epstein. Sora imediatamente chama todos, e todos ficam preocupados com a segurança de Ano. Logo em seguida, Chacha tira um pendrive e revela que Ano o deu para ela caso algo acontecesse com ele. Ele então conecta o drive ao seu equipamento de herói e carrega os arquivos, o que lhe permite vestir um traje especial que não será destruído quando usar seus poderes. Como o traje foi feito com o cabelo de Chacha, ele também aumenta a energia, e o projeto foi tão bem sucedido que Ano fez um traje para todos eles. Antes que possam tentar, eles recebem uma ligação da sede, e Reto diz às garotas que a situação é grave. Para a própria segurança delas, é dito para levarem seus equipamentos de herói para casa, pois a equipe foi desfeita por tempo indeterminado. Uma semana depois, Reto está relaxando em casa, e Hiro ainda não se acostumou a tê-lo por perto.
Depois ele vai para a escola com Kiara, e quando ela nota que ele está inquieto, ela pede para ele ver este momento como umas férias. Para ajudar a distrair sua mente, ela decide pegar seu equipamento de herói para que ele possa realmente aproveitar a vida. Mais tarde na aula, a amiga de Kiara diz a ela que está interessada no amigo de Reto, e se ela convidar Reto e ele para o festival de fogos de artifício, parecerá natural, mas também lhe dará uma chance de se confessar. Enquanto caminhava para casa, Kiara convida Reto para o festival, e ele concorda em ir com ela. No entanto, no dia, Kiara descobre que Reto está atrasado devido a algum trabalho urgente. Mesmo assim, eles começam a explorar as barracas, e Kiara fica feliz ao ver sua amiga se dando bem com sua paixão. Ela então pede licença para ir ao banheiro, mas a fila é tão longa que ela opta por se aliviar em um lago próximo, apenas para ver Reto descansando ao lado de uma árvore. O homem parece que foi atropelado por um caminhão, e ele revela que um Kaiseichu o espancou porque uma loira burra pegou seu equipamento. Apesar de estar machucado, ele de repente descobre o plano de Kaiseichu e decide correr para o local onde os fogos de artifício estão localizados. No caminho, ele vê 2 dos trabalhadores desmaiados e um terceiro implorando ao Kaiseichu para não machucar ninguém. Acontece que o Kaiseichu planeja explodir os humanos com pólvora, e quando Reto tenta intervir, Kiara pede para ele não fazer isso porque a sede os proibiu de atividades heróicas. Reto diz a ela que ele não dá a mínima para eles, e só caça Kaiseichu para proteger o amor dos outros. Naquele momento, Kiara chama Dark Kara e implora por sua ajuda. A Kiara Sombria assume o controle do corpo dela e então beija Reto na bochecha, o que a transforma imediatamente em sua nova forma de super-heroína. Com isso, Kiara afasta o Kaiseichu e os fogos de artifício prosseguem normalmente. Kiara também devolve o equipamento de herói de Reto e logo depois o resto do esquadrão aparece, tendo rastreado o Kaiseichu que ela derrotou. Eles explicam que mesmo que sua unidade tenha sido oficialmente dissolvida, eles nunca pararam de fazer seus trabalhos e suas missões naturalmente os reuniram novamente. Depois eles veem o cartaz da governadora Mogana na parede, e Chacha tem a sensação de que a conhece. Figuras de Reto, Kaiseichu se infiltraram no governo para detê-los, e a única maneira de ter certeza é descobrir onde Mogana mora. Antes disso, eles estavam em um café onde Reto disse ao grupo que Chacha tem o poder de identificar Kaiseichu disfarçado. Kiara notou que tê-la em público e expor Mogana não era a melhor ideia, então Chacha sugeriu visitá-la em particular. Seguindo o conselho dela, todos decidiram pegar um táxi e segui-lo até o carro de Mogana enquanto ela vai para casa. No caminho, Reto percebe que Chacha está parecendo triste e pergunta a ela sobre isso. Ela diz a ele que se sente inútil, mas Reto garante que ela é uma parte essencial da equipe. Naquela noite, eles chegam à casa de Mogana, mas pensam em como se aproximar. Chacha se oferece para liderar, e mesmo quando Mai diz que é perigoso, ela insiste que quer se mostrar útil para eles. Ela também sabe que eles a resgatarão se as coisas derem errado, então ela se veste como uma entregadora atraente e toca a campainha de Mogana. Mogana abre a porta parecendo incrível, e ao pegar a caixa de Chacha, ela acidentalmente toca em sua mão. Estranhamente, Chacha entra em transe e caminha com ela, deixando o grupo confuso. Eles imediatamente correm para dentro da casa e encontram Chacha em pé, de forma estranha, em um quarto escuro. Assim que entram, as luzes se acendem, e eles veem Mogana abraçando Chacha com um grande sorriso. Julgando pela cena, a turma percebe que Mogana é a mãe de Chacha, o que também a torna a rainha de Kaiseichu. Então, Mogana decide levar Chacha para uma sala diferente, mas Reto fica impaciente e tenta afastá-la com um golpe. Ela desvia casualmente do ataque dele, e ao sair diz que não permitirá que eles saiam deste lugar. Ela também acrescenta que esta sala foi projetada para absorver energia, então, por mais que tentem, eles não conseguirão sair daqui. Depois que ela sai, Momo questiona se Chacha os traiu, mas Mai fica chateada por Momo ter pensado nisso. Ela então explica como Chacha não estava em si naquele momento, e todas concordam que precisam resgatá-la. Enquanto isso, Chacha está jantando com Mogana, que continua falando sobre dominar o mundo, enquanto Chacha mostra zero interesse em seus planos. Vendo isso, Mogana se aproxima de Chacha, colocando-a em transe novamente, e diz que irá alimentá-la com muita energia que será retirada de seus amigos. Após seus amigos serem ameaçados, Chacha se liberta do transe e diz a Morgana que não a deixará machucá-los. De volta à sala, o grupo quase desiste de sair da sala, mas Momo fala sobre o método secreto proibido que eles ainda não tentaram. Redo imediatamente fica nervoso e desaconselha, mas Tiara insiste em tentar, mesmo sem saber o que é. Momo então diz que é uma atividade em grupo, e Tiara muda de ideia imediatamente. No entanto, como todos os outros estão a bordo, ela sugere que apaguem as luzes para que não possam ver a pessoa ao lado e deixem a imaginação correr solta.
Enquanto todos participam das Olimpíadas dos Estranhos, Chacha corre em direção à sala para libertá-los, mas é pega no meio do caminho por Morgana. Ela dá a Chacha uma última chance de escolher de que lado ficar, e Chacha escolhe ficar do lado dos super-heróis. No momento, suas 8 energias atingem novos patamares e eles explodem a porta, fazendo Chacha correr para os braços deles. Com isso, os super-heróis decidem lutar contra a rainha. Então ela convoca uma criatura gigante semelhante a um polvo que os prende enquanto ela escapa da casa. Red e Tiara são os únicos que estão livres, então Mai os ajuda na esperança de que eles parem Morgana. Depois disso, o monstro absorve 8 energias dos outros e cresce, tornando impossível derrotá-lo. No entanto, Chacha decide morder todos os 3 para ativar seu modo fera, e isso faz o monstro explodir. Enquanto isso, Red e Tiara estão procurando pela rainha quando ela de repente aparece atrás de Tiara e o morde. Quando Red os alcança, percebe que Tiara perdeu o controle do corpo e está tentando estrangulá-lo. Nesse momento, Redo percebe que não pode perder a pessoa que mais ama pela segunda vez, então ele começa a listar todas as coisas que ama em Tiara. Isso permite que Tiara recupere o controle de seu corpo, e ela recompensa Redo dando-lhe um tapa na cabeça. Em seguida, eles carregam seu equipamento de herói juntos e se preparam para enfrentar Morgana, que se tornou um monstro tentacular gigante. Assim que seu ataque atinge, Morgana admite que essa é a melhor energia que ela já sentiu, e veio da fusão entre 2 humanos. Depois que ela é derrotada, Redo imediatamente pergunta a Tiara se ela ficará com ele agora que a guerra acabou. No entanto, Tiara diz a ele para manter sua arma guardada porque eles ainda precisam lidar com o restante dos Kaishishu no planeta. Será que Tiara um dia enfrentará seus verdadeiros sentimentos por Redo ou ele morrerá sem amor como os seus amigos? Deixe-nos saber nos comentários. Deixe um like se você quer ver mais mamães atraentes e assista ao vídeo na tela.